Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Desde muito novinha que eu gosto de jogar futebol. E com o passar do tempo, fui gostando mais ainda. Não só pelo esporte ou pela saúde, mas principalmente pela amizade que a gente acaba conquistando. Eu, por exemplo, fazia parte de um time. E pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, a gente se encontrava para treinar. E às vezes tinha jogo marcado até contra times de outras cidades. Sabe, não era campeonato, assim, oficial. Não. Apenas jogos normais, mas depois do jogo, a gente fazia aquela reuniãozinha para conhecer as meninas do outro time. E foi numa dessas que eu conheci um rapaz que mexeu comigo. Lembro que a gente tinha marcado um jogo contra um time de Joinville e saímos de Curitiba no domingo bem cedo. Teria o jogo, depois um almoço de confraternização. Infelizmente perdemos o jogo, mas não jogamos tão mal. É que o outro time era muito bom. Tinha uma menina nesse time delas que era simplesmente lisa. Ninguém conseguia parar a menina. De modo que fomos dominadas do começo até o fim. Bom, futebol é assim, né? Mas fazer o quê? Perder também faz parte. Como eu já disse, depois do jogo, teria o almoço ali, na sede do campo. E foi enquanto eu estava me servindo que meu olhar cruzou com o olhar daquele rapaz. Olha, não quero exagerar, mas parece até que meu mundo parou naquele momento. Tinha um monte de gente ali do meu lado, e perto dele também, mas a impressão que me deu foi de que tudo desapareceu por completo e restou apenas ele ali diante de mim. Incrível. Isso é uma coisa que acontece assim de muitos e muitos anos, pois aconteceu comigo exatamente naquele dia. Um sorriso que iluminava tudo. Ele me olhava de um jeito assim, bem terno, sorridente, mas fixo. Eu até cheguei a duvidar que fosse mesmo para mim que ele estivesse sorrindo. E era. O melhor é que realmente era. De onde ele estava, continuou olhando para mim, eu ali dando uma disfarçada, meio encabulada, mas não tinha engano, era para mim mesmo que ele estava olhando. O almoço não era só para gente que jogava, era aberto a quem ia lá assistir também. Bastava pagar o almoço, o refrigerante. Enfim, de todo modo, mesmo tendo me encantado por ele, eu nunca imaginei que aquilo teria algum seguimento, né? Alguma consequência. No entanto, lembro que eu estava ali distraída, algum tempo depois, esperando uma bebida que eu tinha pedido, quando ouvi aquela voz. Nossa, você joga bem, viu? Levei até um susto, porque bem do meu lado estava ninguém menos que ele, o rapaz que tinha despertado a minha atenção. Toda encabulada, eu agradeci e ele se apresentou. Eu sou o Lucas. E você? Eu sou a Sassá. Quer dizer, o meu nome mesmo é Sabrina, mas as meninas só me chamam de Sassá. Trocamos um aperto de mão, um beijo no rosto. Aí ele também pediu uma bebida. Pensei até que ele fosse voltar lá para junto dos amigos dele. Mas não. Ele continuou ali do meu lado, me fazendo uma porção de perguntas. Até se eu tinha namorado, ele quis saber. E vamos convir, né? Quando o rapaz se apresenta para uma menina e faz esse tipo de pergunta, é porque algum interesse, por menor que seja, foi despertado. Na verdade, não foi exatamente isso que ele perguntou, se eu tinha namorado, mas se eu estava com alguma das meninas, ou seja, se eu tinha alguma coisa, assim, mais íntima com alguma delas. De certo modo, achei até meio preconceituoso da parte dele, né? Devo ter feito uma cara assim meio de estranhamento. Convenhamos. Tem homem que pensa que toda mulher que pratica um esporte, que joga futebol principalmente, tem algum caso com alguma mulher também. Sabe, não é. Pode acontecer, mas não são todas, né? Olha, no nosso time, até tinha 2 meninas que
tinham essa preferência, mas não era meu caso. Eu sempre gostei dos rapazes. Ele viu que eu fiquei meio esquisita, por conta da pergunta. Aí tentou se justificar. Olha, você desculpa, eu não queria te ofender. Mas é que eu tenho uma irmã que também joga futebol, enfim. Ela, inclusive, tem um relacionamento com uma colega de time. Então, de repente, eu pensei que... Imagina, Lucas, tudo bem. Se preocupa não. Mas quem é tua irmã? Será que eu conheço? Ele, então, me apontou na direção de uma menina. E numa dessas coincidências, vejam só, ela era justamente aquela que eu tinha identificado como a melhor do time deles. Justamente aquela que ninguém conseguiu parar o jogo todo. Ela foi, sem dúvida, a maior responsável pela nossa derrota. Ela era justamente a irmã daquele moço, porque eu tinha me encantado. Ficamos ali conversando durante algum tempo. E olha, pelo modo como ele me olhava, dava para ver que estava interessado. Interessado como? Interessado. Não é coisa de chegar e... Não, tá apaixonado, mas estava interessado. Tanto que se aproximou de mim, por conta própria, começou a conversar, perguntou se eu tinha alguma coisa com alguma das meninas, ou seja, interesse ele tinha. E a gente ficou ali, batendo aquele papo. Eu, da minha parte, também não fiz nem questão de disfarçar meu interesse. Até que depois de um tempo, ele perguntou se eu conhecia a cidade. Eu falei que não. E ele então me convidou para dar uma volta de carro. Sei que foi um pretexto para a gente sair para um outro lugar. E eu lembro que eu falei, puxa vida, não sei, quer dizer, eu até queria, mas é que daqui a pouco a gente já vai embora. O motorista do ônibus falou que 3:30 da tarde, a gente já está saindo. Imagine se o motorista me esquece aqui, né? Tá certo. Não esquenta. Se for esse o caso, depois eu te levo para Curitiba, então. O que você acha? Ele falou aquilo e mais uma vez sorriu. Mas eu, de novo, falei que era melhor não. Porque não queria correr o risco de o ônibus se atrasar por minha culpa. Ele fez uma cara assim de frustração. Mesmo assim, nos afastamos um pouco ali do pessoal. Pegamos a bebida e fomos lá para frente, na entrada do campo. E foi ali que, me olhando fixamente nos olhos, ele falou, olha, eu nunca tinha conhecido ninguém tão rápido assim, sabe? Porque ele não esperou muito, não. Até porque devia saber que depois eu iria embora e talvez a gente nunca mais fosse se encontrar, né? E ele aproveitou para, de repente, acelerar. Nossa, como você é linda. Eu estava te vendo jogar e... Sabe que eu não conseguia desviar meus olhos de você? Também não exagere, né? Exagera você. Tua beleza. Você é tão linda jogando. Meu rosto esquentou naquela hora. Devo ter ficado vermelha. Ele então se aproximou e, do modo mais inesperado possível, repito, eu nunca tinha tido algum encontro com alguém tão rápido. Ele me deu um beijo, assim. E o pior é que eu não fiz nada para evitar. Fiquei toda mole quando ele me enlaçou assim nos braços e me entreguei aquele beijo. Na verdade, a gente depois daquilo não parou mais de se beijar. Quando ele percebeu que eu gostei, foi uma sequência de beijos. Enquanto o motorista do ônibus que ia nos trazer de volta não ligou o motor, a gente ficou junto o tempo todo, trocando um beijo atrás do outro. Depois lhe passei meu número, ele ficou de ligar, e então nos despedimos com outro beijo na boca, sem sabermos o que seria do nosso futuro, né? Provavelmente a gente nunca mais fosse se ver. Minha vontade, juro, foi nem de entrar naquele ônibus. Eu queria ficar ali com ele o resto daquele dia. Na verdade, se fosse possível, pelo menos era o meu sentimento pro resto da minha vida. Estava sentindo uma coisa tão gostosa que nunca tinha sentido. De que maneira que eu iria querer sair de perto? A verdade é que
Depois disso, depois que a gente se pôs, não deixei mais de pensar nele. Voltei feliz para Curitiba, por tê-lo conhecido, pelos beijos que rolaram entre nós. Embora ao mesmo tempo também estivesse me sentindo estranho, com aquele vazio no peito, aquele aperto, aquela sensação de que talvez a gente nunca mais se visse. As meninas ali conversando, rindo, algumas bebendo, cantando, e eu ali no banco, quietinho no meu canto, olhando pela janela com o olhar perdido. Parecia que metade de mim tinha ficado lá com o Lucas. Não consigo mais tirá-lo da memória. Fiquei esperando ansiosa por uma mensagem dele, uma ligação. Só que para minha tristeza, o tempo foi passando e ele não mandou nada, nem mesmo para perguntar se eu tinha chegado bem. E como apenas ele tinha anotado meu número, meu celular estava na minha mochila, no ônibus. Aí não consegui anotar o número dele, de modo que não tive como me comunicar. Fiquei triste, mais do que isso, frustrada, pensando que seu interesse por mim não tivesse sido tão forte como o meu. Na verdade, sei lá o que aconteceu comigo, porque bastou aquele nosso primeiro contato para eu me sentir esquisita, estranha, sentimentos assim intensos demais para quem vê a pessoa só uma vez. Passou o domingo, mas como ele não mandou nada, pensei comigo mesmo. De repente ele deve ter ido dormir cedo, né? Mas amanhã com certeza vai mandar alguma coisa. Triste e vã esperança. Passou a segunda-feira e nada. Passou a terça, passou a quarta, a quinta, a semana toda, não chegou uma linha, nem mesmo um oi. Me ocorreu que talvez ele pudesse ter anotado meu número errado. Um número que, sabe, um algarismo só que ele tivesse anotado errado, era o que bastava para ele não conseguir falar comigo. Sabe quando você procura uma explicação para justificar o desinteresse da pessoa? Para ser bem sincera, não sei o que me deu e o que me deixou mais triste. Se foi a possibilidade dele ter anotado errado o número, ou de simplesmente não ter tido a iniciativa de falar comigo. O fato é que os dias foram passando e ele realmente não deu mais sinal de vida. Tão triste, né? Você se encanta pela pessoa, sente coisas diferentes assim dentro de si. Parece que o mundo todo se modificou. E aí fica na expectativa de que o outro esteja sentindo exatamente a mesma coisa. Aí vai ver, não está. Fiquei muito decepcionada, juro. Com aquele gosto amargo na boca. Mas enfim, vida que segue. Até porque, convenhamos, tínhamos nos visto apenas uma vez em toda a vida. Não fazia sentido eu sofrer daquele modo por causa de uns olhares, uns beijos, um sorriso bonito. Só que volta e meia, a imagem dele voltava a me assombrar. Eu não conseguia parar de me perguntar o que poderia ter acontecido para ele não mandar sequer uma linha, uma mensagem. Só que, repito, não tinha outro jeito, né? O mundo não parava de girar por conta da minha frustração. Continuei treinando, jogando bola, trabalhando, só que vai entender. Tirar esse moço da cabeça, eu não conseguia. Até que 3 meses e pouco depois, fiquei sabendo que iríamos jogar de novo com o time das meninas lá de Joinville. Olha, quando vieram me contar, foi inevitável me perguntar se o Lucas também viria para assistir a partida. Ele era irmão da melhor jogadora do time delas, de modo que era bem provável, né? Pelo menos uma possibilidade havia. Sem contar que era uma chance da gente poder se reencontrar, caso ele tivesse realmente perdido o meu número. Olha, eu fiquei num estado, ansiosa. E tudo seria igual aquele domingo
em que fomos jogar lá em Santa Catarina. Pelo menos na minha cabeça. Primeiro teria o jogo, depois teria o almoço, o churrasco. Na véspera, eu me encontrava ainda mais ansiosa. Nervosa. A imagem dele na minha mente assim, sabe, aquele sorriso, aquela voz, aquela boca. Será que ele vem? Quase nem consegui dormir no sábado. Fiquei uma pilha de nervos. No domingo, chegamos cedo no campo. Aquecemos, fizemos um treinamento leve, até que foram avisar que o ônibus de Joinville tinha chegado. Estava numa das ruas que dava acesso ao campo. Coração disparou. Pensei até que foi me dar um treco. Só de imaginar que ele também pudesse ter vindo, que dali a pouco veria. Sabe, eu nem esperava nenhuma explicação. Não queria saber o motivo de ele não ter ligado ou mandado mensagem, nada. Eu só queria vê-lo de novo. Poder conversar com ele. Contemplar aquele sorriso. Sem cobranças. Quem sabe pudéssemos ficar juntos de novo. Era só nisso que eu pensava. De repente o pessoal de Joinville começou a entrar pelo portão que dava acesso ao campo. Tinha bastante gente. E não só as meninas que jogavam. Exatamente do jeito que eu imaginei. E à medida que foram se aproximando, eu reparei naquele rapaz e tive aquele sobressalto. Nem poderia ser diferente, porque eu olhei assim para ele, na mesma hora. Me bateu uma tremedeira. Sabe, minhas pernas amoleceram no mesmo instante. Era ele. Era o Lucas. Mas sabe quando o sonho da gente não se realiza com perfeição? Pois é. Realmente era ele. Ele chegando com as meninas. Irmão de uma das jogadoras, inclusive. Aquela que tinha sido a melhor em campo lá no jogo em Santa Catarina. Era ele sim. Era ele sim. Por isso meu coração disparou. Era ele. Só que para minha desilusão, ele não estava só. Estava de mãos dadas com uma garota. E não era sua irmã. Pelo contrário, era bem diferente. Deu um nó na minha garganta. Uma vontade de chorar naquela hora. Eu olhei, não queria nem acreditar. Será que é ele mesmo? Meu Deus. E essa menina, ele caminhando assim, lado a lado com a menina, mãozinha dada com ela. Olha, até falta de ar me deu. Ele tinha ido assistir ao jogo, como eu tanto queria. Só que, para minha tristeza, não veio sozinho. Trouxe aquela intrusa a tiracolo. Eu me senti tão mal que eu simplesmente não consegui participar do jogo. Lembro que saí correndo dali do campo, entrei no vestiário e de lá não saí mais. Uma das meninas foi lá ver o que tinha acontecido comigo. Dei uma desculpa. Não sei o que aconteceu. Deve ter sido alguma coisa que eu comi no café da manhã que me fez mal. Eu tô toda enjoada, não vou jogar. Mas não vai jogar? Mas daqui a pouco passa. Não vai passar. Não vai passar. Vai lá, vai. Me deixa aqui. E realmente não ia passar. Na verdade, eu senti que ia demorar muito para passar aquilo. Troquei de roupa. Parecia que todas as minhas forças tinham sido sugadas. Minha vontade era de me encostar ali, me deitar no chão do vestiário e dormir. Esquecer. Troquei de roupa e decidi voltar para casa antes mesmo do jogo começar. Não queria que ele me visse. Não queria nem olhar para ele. Ele não podia ter feito aquilo comigo.
ter trazido uma namoradinha para assistir o jogo. Principalmente depois do que aconteceu entre nós, quando a gente foi jogar lá em Joinville. Tudo bem, eu sei, não foi nada demais. O que houve entre nós foi coisinha assim, beijinho, um abraço. Tipo, mas é que para ele pareceu que não significou nada. Nem um décimo do que tinha significado para mim. Nem me mandou uma mensagem depois. Ele que ficou com o meu telefone, nem isso ele fez. Parece que eu tinha valorizado muito mais os momentos que passamos juntos. Por isso saí dali de fininho. Só que pro meu azar. Veja só como é a vida, hein? Topei com eles no meio do caminho. O Lucas e aquela outra. Pensa na cara de tacho que ele me fez quando me viu. Ficou todo embaraçado. Eu também fiquei sem graça, claro, né? Mal nos cumprimentamos, porque eu tratei de passar pelos dois assim, bem rápido. Apenas nos olhamos, nos cumprimentamos e ficou nisso. Tratei de me afastar o mais rápido que pude. Só que, sinceramente, não sei como consegui caminhar em direção ao portão de saída, porque minhas pernas chegaram a falsear. Sabe quando a perna não quer te obedecer? Parece que você não tem controle mais sobre o teu corpo. E lá adiante, antes de sair pelo portão, ainda virei, assim, na direção dos dois. E apesar da distância, ouvi pela última vez. Ao lado daquela menina, sua provável namorada. Depois simplesmente saí caminhando sem destino ali pelo bairro, com o rosto banhado em lágrimas. Sabe, eu sei que nesse momento, quem acompanha esse meu relato pode estar me chamando de tonto, dizendo que eu exagerei, por estar chorando por um cara sem ter vivido com ele nada de muito especial. Tá certo, não tínhamos uma história de vida que justificasse o meu sofrimento. Em parte eu até concordo, mas fazer o quê se, apesar disso, aquilo me marcou muito? Você nunca mais consegui tirar esse homem do pensamento, seu rosto, seu sorriso? Não tem explicação, eu sei. Exagero do meu coração. Tem pessoas que passam pela vida da gente e deixam marcas profundas, embora, a princípio, não houvesse motivo para tanto. Mas aconteceu comigo. Naquele domingo, por exemplo, eu voltei de Joinville como se já o conhecesse há muito tempo. Aquela sensação de que tinha encontrado alguém que eu procurava e nem sabia quem era. Não sei se ele já tinha namorada desde aquele tempo. Se ficou comigo só por ficar. Quer dizer, claro que ficou comigo só por ficar. Até porque não mandou nenhuma mensagem depois. Mas se tinha namorado ou não, eu já não sei. E jamais saberei. E cá entre nós nem importa. Só sei que fiquei triste demais. Desiludido com tudo que houve. Sei que não passou de uma fantasia da minha cabeça. Que agi como uma menina completamente sem experiência nenhuma da vida. Mas eu acho que é assim que algumas mulheres se comportam quando se apaixonam. Por mais bobo e idiota que pareça. Quer dizer, na verdade nem sei se foi paixão, o que esse homem despertou em mim, ou se foi apenas uma estupidez do meu coração. Só sei dizer que a desilusão bateu forte, doeu e continua doendo. A decepção me pegou tão de jeito que parece que me nocauteou. Me deixou caída de cara no chão. Embora já faça algum tempo, até agora, eu não consegui esquecer dele. E sei que se conseguir, porque vai acontecer, é claro, ainda vai demorar muito. Ainda vou passar muitas tardes de domingo relembrando aquele pouco que aconteceu, que para ele parece não ter significado nada, mas que para mim significou tanto, meu Deus, tanto.